Boa noite. Meu nome é Fernando Frank, da Mário Frank Corretora. Eu venho aqui trazer todas as informações dessa última semana, um resumo de tudo que aconteceu para que você possa tomar suas decisões de investimento. Estamos aqui nesse cenário um pouco diferente, né, hoje aqui de casa, né, fazendo aqui da minha casa, mas sempre com o objetivo de trazer o máximo de informações para vocês. Né? Então, sem muita delonga, vamos direto ao que interessa, aos pontos mais importantes, lembrando que o vídeo fica gravado aqui no Instagram e no YouTube. Vamos lá então, lá no cenário internacional, né, falando das notícias internacionais, lá no Canadá, o Banco Central canadense levou a taxa de básica de juros lá em meio ponto, né, percentual, é o overnight deles que aumentou em meio ponto, então ele era de 1%, passou para 1,5%, mostrando mais um local com uma grande inflação mundial aí acontecendo, né? Então todo dia que a gente olha o Banco Central, a maior parte deles sempre com a tomada de decisão de aumentar, né? A gente teve a exceção que era a Rússia, que a gente explicou na semana passada do motivo. A gente tem a China também com a Moody's entrando com um corte da projeção do crescimento do PIB para 2022, que era de 5,2% para 4,3%, né? Então uma queda significativa aí também. Na zona do euro, a gente teve as vendas do varejo que caíram 1,3% em abril ante a março, né? Então foi um ponto importante aí também nesse cenário. Quando a gente passa então agora para as notícias nacionais, lembrando que a gente sempre traz aqui a pesquisa Fox, porém a pesquisa Fox não é atualizada desde o dia 29 de abril, então a gente só vai passar aqui os indicadores para vocês lembrarem como que estava lá em 29 de abril. Já se passaram um mês, daqui a pouco essa informação, se não for atualizada, começa a perder muito uma referência. Mas o IPCA era de 7,89, o GPM era de 12,24, o PIB em 0,70, o câmbio estava em $5 e a Selic para 2022 em 13,25. Né? São esses os pontos da pesquisa Fox. Vamos torcer para ter uma atualização em breve para a gente ter uma nova visão. Provavelmente a gente vai ver diversos indicadores desses aí mudando, principalmente aí o câmbio caindo, o Selic talvez se mantendo nessa faixa um pouquinho talvez acima, né? E a gente vai ver a inflação também, eu acho que acredito dando um pouco de recuada aí, considerando os indicadores que a gente está tendo agora no mês de maio, que a gente teve agora no mês de maio, né? A gente já tem junho. No mês de maio a gente teve aí, por exemplo, o IPCS que desacelerou a 0,50, né, no fechamento, contra 1,08 de abril. E a gente tem também o IGPM que foi para 0,52, né, caiu também, sendo comparado com abril que tinha sido 1,41. Já quando a gente vai então para pegar os indicadores de confiança, né, a gente tem os indicadores de confiança do serviço e do comércio, também temos dos empresários que subiu, né, a gente comentou um pouquinho na semana passada sobre o assunto. A confiança do comércio subiu 7,4 pontos, muito forte, e a confiança do serviço subiu 2,1 pontos. E aí é um ponto interessante, porque a confiança do serviço subiu 2,1 pontos e a gente vai falar daqui a pouco do PIB, e o PIB foi puxado muito pelos serviços. Então esse é um ponto importante para ficar de olho também. Quando a gente pega então os próximos dados, a gente tem aí o desemprego. Né? O desemprego ele caiu, foi para 10,5%, que é o menor nível desde 2015, né? Então está retornando. Em 2015 ele chegou a 8 e pouco, né? Então é uma referência interessante, está baixando, né? Eu torcer para esse caminho aí seguir por bastante tempo. Já o PIB, que a gente falou que ia comentar dele, ele avançou 1% agora nesse primeiro trimestre em dado em abril, né? Lembrando que o trimestre do IBGE não coincide com o trimestre natural do calendário que a gente conhece. Né? Então ele fechou aí no primeiro trimestre com um avanço de 1%, um pouco abaixo das expectativas, é verdade, mas é um avanço de 1%. Esse avanço de 1% muito impactado pelo serviço que puxou ele aí para cima, levou o Brasil para a 8ª posição do ranking de 32 países em relação ao PIB. Né? Então o PIB avançando em direção positiva, aí é um ponto bem interessante da gente acompanhar. Passando agora então para o mercado brasileiro para trazer os indicadores, um pouquinho dos indicadores, o que aconteceu essa semana. Né? No dia de hoje fechamos aí em 111.102 pontos, uma queda de 1,15% do Ibovespa, né? Então uma queda bem forte. Na semana uma queda de 0,75%, mas a gente tinha aí o fechamento do mês de maio, no meio da semana, e maio fechou com uma alta de 3,22%. Já junho, que começou nessa semana, está com uma queda de 0,22%.
e 2022 uma alta de 5,99. Né? Então vamos para Small Caps. Small Caps fechou hoje em 2,263, uma queda de 1,63. Na semana a gente tem também uma queda de 1,69. No mês de maio fechou com uma queda de 1,82, em junho uma queda de 0,33 e em 2022 uma queda de 4,33. O IFIX aí, o índice dos fundos imobiliários, subindo em todos os cenários, né? Então no dia de hoje fechou em 0,14 de alta, né? Em 2.830 pontos. Na semana 0,85 de alta, no mês de maio fechou com 0,26, em junho fechou em 0,35 e em 2022 uma alta de 0,91, né? Bem importante aí o IFIX subindo, recuperando bastante aí, até devido a todo o cenário que a gente vem vendo aí da inflação e também da taxa de juros, as perspectivas que vão acontecendo. Já as BDRX caíram em todos os cenários, ao oposto do IFIX, né? Então no dia de hoje fechou em 11 mil pontos, caindo 2,08, na semana 0,24 de queda, em maio 4,32 de queda, em junho 0,42 de queda e em 2022 já estamos aí com 28,49% de queda. Então uma queda muito forte aí das VDR, que é puxada nada mais nada menos pelo câmbio, né? Então falando aí do dólar Petax, o dólar Petax fechou hoje numa alta de 0,16, na semana uma alta de 1,1%, mas em maio a gente tem uma queda de 3,87, que é o que eu falei que puxou bastante aí as BDRs. Em junho a gente tem uma alta de 1,41, né, que é esses 3 últimos dias aí da semana subindo um pouquinho, mas em 2022 a gente tem uma queda de 14,07%, né, que é o principal impacto aí que a gente vê para as BDRs, além obviamente da bolsa lá fora tá caindo consideravelmente aí nos últimos meses, né, sofrendo bastante, então são pontos importantes aí. Passando agora para o Europetax, o Europetax fechou hoje em 5, né, em 5 redondo, o Europetax, uma queda de 0,04, na semana 1,14 de alta, em maio 2,12 de alta, desculpa pessoal, que deu um erro aqui, o Europetax não fechou em 5, tá? Eu vou ter que conferir depois quanto que ele fechou. Mas na semana ele fechou em 0,04, estava no dia de hoje, na semana aí uma alta de 1,14, no mês de maio fechou com uma queda de 2,12 e em junho uma alta de 1,22. Já no ano estão aí com uma queda de 18,76%. Depois vocês ficam ligados nos comentários que eu vou colocar lá o fechamento exato do dólar e do euro, né, o fechamento do dia de hoje. Passando agora para os fatos relevantes. A B3, o colegiado da CVM, aprovou, né, e autorizou então a constituição da B3 Digital Asset Serviços Digitais, ou B3DA. Né? Nada mais é que uma empresa que vai poder operar ativos virtuais. Nada mais é do que a B3 se preparando para operar como uma bolsa de criptoativos. Então, um ponto importantíssimo para quem quer investir na B3, considerando que ela está levando em consideração esse cenário, ainda que criando uma nova empresa, que é uma forma que ela pode fazer isso hoje, e principalmente se preparando para que, se esses criptoativos realmente se tornarem algo significativo no mundo, né, no mercado financeiro, ela vai estar preparada para estar atuando nele também. Né? Então esse é um ponto importante. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a Fint, né, ela reafirmou o rating de BB- para o Banco do Brasil, mas revisou a perspectiva de negativa para estável. Isso é extremamente importante, né, para quem investe no Banco do Brasil, porque mostra que uma empresa como a Fint, né, que faz esse tipo de avaliação de rating, coloca uma perspectiva estável, é extremamente importante, uma vez que ela antes era negativa. Então o Banco do Brasil está caminhando para um lado positivo na visão da Fint. Está se estabilizando, quem sabe depois a gente começa a ver uma perspectiva positiva para depois até aumentar para BB+, por exemplo. Para BB ou BB+. Cogna. A Cogna Fitch também afirmou o rating nacional dela de longo prazo para AA+, né? E a perspectiva foi elevada de negativa também para estável. Né? Então mais uma empresa que a Fitch avaliou de maneira positiva aí nesse cenário atual.
E a gente tem também a Eletrobras. A Eletrobras já tem a Fint e a SP avaliando. A Fint reafirmou também o rating de BB-, com perspectiva negativa. Já a SP rebaixou a nota de BB para BB-, porém com perspectiva estável. Né? Então, olha só, a Fint ela manteve o rating da Eletrobras, né? E manteve lá o BB-, manteve a perspectiva negativa, mas não mudou. Já a SP, né, ela já resolveu baixar o rating e colocou uma perspectiva estável ali, mas ela já baixou o rating. Então, é um ponto importante da gente acompanhar aí para a Eletrobras, lembrando que a Eletrobras começou hoje, no dia 3, a possibilidade de você optar pelo investimento no FGTS. Isso é extremamente importante, vou até abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre isso, né? Apesar de não ser tanto uma notícia que a gente comentou na semana passada. São 3 pontos importantes que eu quero falar. Primeiro ponto importante, se você optar, você pode optar a partir de hoje. Cada fundo que você escolher para poder investir usando seu FGTS tem uma taxa de administração. É importante ressaltar que se você investir na Eletrobras, você fica preso por 12 meses, exceto se, basicamente, você usar o seu FGTS depois para adquirir uma casa ou quitar algum financiamento que você já exista através do seu FGTS. Aí você pode solicitar o resgate do fundo mútuo para a sua conta normal do FGTS e aí efetivar o pagamento. Né? Então são pontos importantes aí. Em caso de demissão, você não pode utilizar o seu FGTS que está na Eletrobras. Tá? Esse é um ponto importante, mas fique tranquilo quanto a isso. E na hora de escolher seu fundo, se você for investir usando um fundo, né, usando o FGTS, você vai ter que escolher uma empresa. A taxa de administração é importante, mas lembre-se também que, além da taxa de administração, talvez o relacionamento com o seu banco que você já tem seja algo que deva ser considerado. Até porque abrir contas em diversos locais, depois você pode ter algum tipo de dificuldade a mais, né, para ter um controle disso aí em relação às informações que você vai precisar ter ao longo do tempo. Então, dando continuidade, para fechar, a gente traz aqui a Petrobras. A Petrobras, o TCU, né, ele intimou o Renato Duque, né, que trabalhou, que era um dos diretores da Petrobras na época do escândalo da Petrobras lá, né, que antes da Lava Jato, né, e que foi acusado de diversos desvios e condenado. Ela intimou ele a devolver 975 milhões devido à corrupção que ele exerceu, né, assim como forma está julgado, tá, pessoal? Não sou eu que estou julgando, é o que está sendo falado lá nos processos atualmente. Então o Renato Duque ele vai ter que devolver 975 milhões aí para a Petrobras, é um valor relativamente significativo, né, quase 1 bilhão que a gente está falando aí, e isso aí vai direto para os cofres da Petrobras novamente. Obviamente, né, ele tem um prazo para recorrer, ele tem discussões a respeito disso aí, né, mas são 975 milhões que está sendo talvez previsto de voltar para a Petrobras. Bom, pessoal, o que eu tinha de informações para trazer para vocês hoje era isso. Agradeço muito a participação de todos aqui, como sempre estamos à disposição para qualquer informação. Quem tiver qualquer dúvida, só mandar a mensagem, né, que a gente vai responder com todo prazer.